Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa aula. Nós vamos falar sobre sangue e hemocitopoese. Antes de dar início à nossa aula, peço a vocês que sigam o canal, curtam os vídeos, façam questionamentos que eu sempre vou responder aí na medida do possível. Então, para dar início à nossa aula, a gente vai falar sobre sangue, que é um tipo de tecido conjuntivo especializado. E assim como outros tecidos conjuntivos, o sangue ele consiste em células e um componente extracelular. O volume total de sangue em um adulto médio é de aproximadamente 6 a 7 litros e 7 a 8% do peso corporal total. A contração rítmica do coração bombeia o sangue através do sistema cardiovascular até os tecidos do corpo. Para quê? Para realizar inúmeras funções do sangue, incluindo suprimento de nutrientes e de oxigênio direta ou indiretamente às células. Quando a gente fala indiretamente, a gente tem que lembrar que o tecido epitelial, por exemplo, ele não é diretamente irrigado pelo sangue, né? O seu metabolismo é realizado através do tecido conjuntivo adjacente, então o tecido epitelial ele não é diretamente vascularizado. Transporte de produtos de degradação e dióxido de carbono a partir das células, então ele faz o inverso, então ele leva os nutrientes, mas ele também carrega como forma de retorno o que foi liberado ali para as células para excreção. Transporte de hormônios e outras substâncias reguladoras para as células e os tecidos, manutenção da homeostasia atuando como tampão e participando na coagulação e na termorregulação, transporte de agentes humorais e de células do sistema imune que protegem o organismo dos agentes patogênicos de proteínas estranhas e de células transformadas. Quando a gente fala células transformadas, a gente tem que lembrar das células neoplásicas, das células cancerígenas, certo? O movimento ele é regular e unidirecional. E nós vamos ter como componente celular, né, as células sanguíneas, onde se destaca-se os eritrócitos, também denominados hemácias, os leucócitos, as plaquetas, também denominadas trombócitos, certo? Então, falando um pouco sobre o plasma, né, aqui nós temos a centrifugação desse sangue. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o plasma, né, que é essa camada mais amarelada que a gente observa nesse tubo de ensaio. Aqui nós vamos ter as hemácias e uma fina camada limitando hemácias aqui do plasma, nós vamos ter a camada leucoplaquetária. É a camada onde a gente encontra a maior quantidade de leucócitos e plaquetas. Então, qual que vai ser o componente desse plasma? O componente desse plasma, nós vamos ter proteínas plasmáticas, que vão corresponder de 7 a 8% das células, do conteúdo do plasma, desculpa. Nós vamos ter sais orgânicos, glicose, aminoácidos livres, vitaminas, hormônios e, além disso, nós vamos ter água, que vai corresponder de 91 a 92%, né, desse plasma. Dentre as proteínas plasmáticas, nós vamos ter as principais proteínas, dentre elas a albumina. A albumina é o principal constituinte proteico do plasma, representando aproximadamente metade das proteínas plasmáticas totais. Ela é a menor proteína plasmática, certo? A albumina ela vai ser responsável pela manutenção da pressão osmótica, então o sangue ele vai ter uma pressão osmótica diferenciada do líquido intersticial, né, do líquido que está fora ali das células presentes no tecido, principalmente ali pela pressão osmótica da albumina, né, conferida pela albumina. A albumina, além disso, ela vai atuar como proteína carreadora, ligando-se a hormônios, como por exemplo a tiroxina, a metabólitos, como por exemplo a bilirrubina, e fármacos, como por exemplo os barbitúrios, né? Então a albumina ela vai auxiliar nesse transporte aí desses componentes. Além disso, nós vamos ter as proteínas globulinas, que vão incluir as imunoglobulinas ou globulinas gama globulinas, né, que é o maior componente da fração de globulinas, então a maior quantidade de globulinas são da família, são da gama-globulinas, e as globulinas não imunes, representadas pela alfa e beta-globulinas.
As imunoglobulinas, as gamas globulinas, elas são anticorpos, que é uma classe de moléculas funcionais do sistema imune secretada pelos linfócitos B maduros, né, pelos plasmócitos, certo? Já as globulinas não imunes, elas são secretadas pelo fígado e ajudam a albumina a manter a pressão osmótica dentro do sistema circulatório, além de atuar como proteínas carreadoras para várias substâncias, como por exemplo cobre, ferro, né, e a proteína hemoglobina, certo? Então, a hepatoglobulina, que é um tipo de globulina, ela vai ser responsável por carrear a hemoglobina aí dentro no sangue. Além disso, nós vamos ter as lipoproteínas, estão associadas aí, né, ao metabolismo de lipídios, e nós vamos ter proteínas da coagulação sanguínea, representada pela protrombina e pelo fibrinogênio. Então, o fibrinogênio, como a gente sabe, ele é a maior proteína plasmática, né, e é produzida, assim como a albumina, no fígado. Então, nós vamos ter o fibrinogênio participando aí da coagulação sanguínea, né, uma série de cascatas. Ele vai ser transformado em uma proteína insolúvel que a gente denomina de fibrina. Não é nosso objetivo aqui mostrar essa cascata de coagulação, mas a gente tem que saber que isso daí ocorre. Dentro das proteínas, das células, né, que estão presentes no sangue, a primeira que nós vamos falar são os eritrócitos, também denominados hemácias, que são células anucleadas desprovidas de organelas típicas. Né? Então, a hemácia ela não vai possuir as organelas típicas. Funcionam apenas dentro da corrente sanguínea, na qual liberam oxigênio para o suprimento dos tecidos e, em troca, ligam-se ao dióxido de carbono para a sua remoção. Então, o diâmetro dos eritrócitos, das hemácias, é de aproximadamente 7,8 micrômetros, né? Borda com espessura de 2,6 micrômetros e espessura total de 0,8 micrômetros, certo? São células que elas têm uma capacidade flexível, certo? Além disso, elas vão possuir a hemoglobina, como a gente já sabe, enzimas glicolíticas, como por exemplo as enzimas do sistema sanguíneo ABO, estão presentes aí na hemácia, e uma característica bem interessante da hemácia, que aí está associada ao citoesqueleto, é a capacidade de alterar a forma. Né? Então, por ser uma célula bicôncava, né? Por ela ser uma célula bicôncava, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, ela tem algumas características do citoesqueleto que possibilita, né, a sua alteração aí de forma para passagem, por exemplo, entre os capilares sanguíneos. Além da sua camada bilipídica, nós vamos ter grupos funcionalmente importantes de proteínas que vão auxiliar aí nesse processo de alteração de forma e possibilitar a saída das hemácias aí. Dentre elas, nós vamos destacar as proteínas integrais de membrana, né? Como a gente consegue observar aqui, a glicoforina C é uma proteína integral de membrana, que ela vai fazer parte, né, ligando-se aqui a proteínas do citoesqueleto. E nós vamos ter também a proteína, o dímero de banda 3, que é a proteína transmembrana mais abundante na membrana celular dos eritrócitos e vai ligar-se aí à hemoglobina e atuar como local de fixação para as proteínas do citoesqueleto. Além dessas proteínas integrais da membrana, nós vamos ter proteínas periféricas da membrana, certo? Que elas vão estar alojadas na superfície interna da membrana celular. Então, são proteínas que elas vão estar aqui no interior das hemácias, dos eritrócitos, e vão estar associadas aqui, ligando-se a componentes aí do citoesqueleto. Nós vamos destacar as proteínas espectrinas, a alfa e beta, a quais agregam e formam um heterodímero antiparalelo mantidas por múltiplas ligações laterais,
tá? Então, a proteína espectrina alfa e beta, né? Elas vão fazer parte dessas proteínas periféricas. Além disso, nós vamos ter o complexo proteico, né? 4,1 aqui, que vai dar suporte, né? Que contém a banda 1, actina, tropomiosina, tropomodulina, aducinina e dematina, certo? Elas vão interagir com a glicoforina C e outras proteínas da membrana. E além disso, nós vamos ter um complexo proteico da quirina que vai, né, associar-se aí com o dímero da banda 3. Então, toda essa estrutura permite aí com que o eritrócito, né, com que as hemácias tenham uma estabilidade mecânica e flexibilidade quando necessário, certo? Então é importante aí a gente falar sobre essas proteínas. Os eritrócitos, eles vão estar presentes na corrente sanguínea, circulando aí na corrente sanguínea funcionalmente por aproximadamente 120 dias. E após disso nós vamos ter a hemólise no baço, né? Então toda essa estrutura aí vai ser fagocitada por células aí também presentes no tecido conjuntivo e presentes no sangue. E aqui nós temos reticulócitos, né, que são eritrócitos ainda indiferenciados, que estão em uma porcentagem de 1 a 2% no sangue, certo? Falando um pouco sobre a hemoglobina, como a gente sabe, ela consiste em 4 cadeias polipeptídicas de globina, as cadeias alfa, beta, sigma e gama, formando cada uma delas um complexo com o grupo M contendo ferro. Então, aqui cada uma dessas cadeias vão se ligar a um complexo aí do grupo M. Então, durante a oxigenação, cada um dos grupos M contendo ferro pode se ligar de modo reversível a uma molécula de oxigênio. Dependendo da ativação de diferentes genes da globina e da síntese específica da globina, é possível distinguir alguns tipos de hemoglobina. Então, nós vamos ter a hemoglobina HbA, que é a mais prevalente em adultos, respondendo por cerca de 96% da hemoglobina total. Então, qual vai ser a constituição aí dessa molécula de hemoglobina? Vai ser tetrâmero, com 2 cadeias alfa e 2 cadeias betas. Então, em nós adultos, né, a maior porcentagem de hemoglobina é a HbA, onde nós vamos ter 2 cadeias alfa e 2 cadeias betas, como a gente consegue observar aqui nessa imagem. Além disso, nós vamos ter a HbA2, que representa 1,5 a 3% da hemoglobina total nos adultos e consiste em 2 cadeias alfa e 2 cadeias sigma. E nós vamos ter a proteína hemoglobina HbF, que constitui menos de 1% da hemoglobina total nos adultos, contendo 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama, e representa a principal forma de hemoglobina no feto. Então, a hemoglobina do feto ela vai ser uma hemoglobina diferente da hemoglobina presente em nós adultos, como a gente consegue observar aqui. Então, nos períodos iniciais de gestação, nós vamos ter principalmente hemoglobina com cadeias gama e cadeias alfa, e após o nosso nascimento, nessas cadeias gama aqui vai diminuir a sua expressão, e nós vamos ter principalmente cadeias alfa e cadeias beta, né? Além das cadeias sigmas, que também vão estar presentes, mas em uma menor quantidade. Além disso, nós vamos ter algumas alterações, né, tanto na hemácia quanto nas cadeias de hemoglobina, que vai acarretar algumas doenças. Eu não vou falar dessas doenças aqui, porque senão o vídeo ele vai ficar um pouco mais extenso, mas aí, né, vocês busquem mais sobre essas alterações. Bom, pessoal, então aqui nós temos uma lâmina de esfregaço sanguíneo, e a gente vai conseguir observar as células sanguíneas, né? Aqui a gente vai conseguir observar uma grande quantidade de hemácias. Observem que as hemácias, elas vão ser células, como elas são células bicôncavas, né? O centro dela,
onde estaria o núcleo, ele vai aparentar aqui na lâmina ser quase translúcido, né? Tem uma coloração que chega quase a ser branco, né? Bem esbranquiçado, em comparação com as regiões periféricas aqui da lâmina. Então, se a gente observar, nós vamos ver grande quantidade de hemácias, né? Algumas hemácias aqui, elas vão estar invertidas, por isso que a gente vai ter essa visualização aqui da célula. Aqui nós vamos ter um outro tipo de célula, que a gente vai falar posteriormente, que faz parte da classe dos leucócitos. Então, os leucócitos eles vão ser subclassificados em 2 grupos gerais, e essa base para classificação ela vai consistir na existência ou não de grânulos específicos no citoplasma. Então, conforme assinalado anteriormente, as células que contêm grânulos específicos são denominados de granulócitos, onde nós vamos ter os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, enquanto as células que não contêm grânulos específicos são classificados em agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos. Entretanto, tanto os agranulócitos quanto os granulócitos, eles vão conter um pequeno número de grânulos azurófilos inespecíficos presentes no citoplasma, né? Que são aí grânulos que vão fazer parte dos lisossomos, certo? Então, esses grânulos azurófilos, eles vão basicamente fazer parte aí de todos os leucócitos. Que, como a gente observa, tanto neutrófilo quanto eosinófilo e basófilo, além dos grânulos azurófilos, que no neutrófilo nós vamos ter a fosfatase ácida, ariosulfatase, elastase, colagenase e lisozima, dentre outras, fazendo parte aí desses grânulos. No eosinófilo nós vamos ter hidrolase ácidas, assim como no basófilo, certo? Hidrolase ácidas, uma grande variedade. Já nos grânulos específicos, o neutrófilo, nós vamos ter fosfatase alcalina, colagenase, lactoferrina, lisozima, além de outras enzimas. No eosinófilo, proteína catiônica, peroxidase, proteína básica principal, neurotoxina, dentre outras proteínas. Já no basófilo, histamina, peroxidase, proteína básica principal, né? E aí todos esses grânulos específicos vão estar diretamente associados, né, com a função aí de cada tipo de leucócito. Esses leucócitos eles têm a capacidade de se locomover, né, através da diapedese, através do que a gente denomina de quimiotaxia. Então, a quimiotaxia é basicamente a atração que a célula vai ter, né, pela liberação de compostos químicos, principalmente aí na classe de proteínas que a gente denomina de citocinas. Essas células, os leucócitos em geral, vão ser incolores e esféricos, e a sua maturação, no geral, ocorre na medula óssea, além de outros órgãos, né, do complexo aí linfático, do sistema linfático. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui são os neutrófilos. Os neutrófilos eles são os leucócitos mais numerosos, bem como os granulócitos mais comuns, certo? Essas células elas são facilmente identificadas pelos seus núcleos multilobulares e, devido a essa característica, elas são denominadas de células polimorfonucleares. Tá? Então, aqui a gente consegue observar a imagem de um neutrófilo. Observem que o núcleo ele vai conter 2 a 4 lobos unidos por um filamento nuclear mais fino. Esse arranjo, no entanto, ele não é estático, né? Ele não fica dessa forma o tempo inteiro, e, na verdade, quando o neutrófilo está vivo, os lobos eles são facilmente conectados. Os lobos que são facilmente conectados, eles vão mudar de formato, posição e até mesmo de número. Então, uma célula que ela vai ser bilobulada, ela pode ter 4 lóbulos e assim sucessivamente, tá? Então, isso aqui é mutável, não é estático. A cromatina do neutrófilo exibe um arranjo característico. Então, as regiões onde a gente vai ter heterocromatina estão localizados principalmente na periferia do núcleo, certo? Em contato com o envoltório nuclear. Então, próximo ao envoltório nuclear, aqui nós vamos ter o que a gente denomina de heterocromatina, que é a cromatina que ela vai estar mais condensada. Geralmente, a cromatina que ela não vai participar de processo de transcrição. Já a eucromatina ela vai estar localizada na região mais central aqui do núcleo, embora algumas pequenas porções dessa cromatina vai fazer contato com o envoltório nuclear, certo?
Os neutrófilos, além dos grânulos azurófilos e específicos, eles vão ter os grânulos terciários, né, que vão ser dos dois tipos, onde a gente vai ter fosfatases e, além disso, metaloproteínas, né, que são proteínas que têm uma associação com a facilitação da migração do neutrófilo através do tecido conjuntivo. Tá? Então, tanto a fosfatase quanto a colagenase, que está aqui dentro do grânulos específicos, elas fazem parte de uma outra classificação que é os grânulos terciários, certo? Além disso, o neutrófilo ele é a primeira linha de defesa contra bactérias e fungos e tem a capacidade de realizar fagocitose. Aqui nós vamos ter, nessa lâmina, a gente vai conseguir observar alguns neutrófilos, né? Então a gente observa aqui o neutrófilo com vários lóbulos. Observe que a gente consegue visualizar alguns grânulos aqui nesse eosinófilo, né? Bem interessante. Nós conseguimos observar poucos grânulos azurófilos. A maioria dos grânulos que a gente observa são grânulos tanto específicos quanto terciários. E uma coisa importante, um evento importante associado com essas células é que elas não têm capacidade de mitose. Então essa célula, depois diferenciada, ela não sofre o processo de mitose, né? Ainda não foi descrito mitose em neutrófilo já diferenciado. Falando um pouco do eosinófilo, então os eosinófilos eles vão ter as dimensões parecidas com os neutrófilos e seus núcleos eles vão ser bilobulados, corresponde a aproximadamente 1 a 4% de todos os leucócitos presentes no sangue. Os grânulos que estão presentes nos eosinófilos são grânulos refringentes. Além disso, é importante a gente falar que os eosinófilos é a primeira linha de defesa contra parasitas. Isso é muito importante. A linha de defesa contra esses parasitas ocorre principalmente da liberação dos grânulos presentes aqui nesses eosinófilos. Esses grânulos eles vão participar de processos de lise, né, desses parasitas, e a partir dessa digestão extracelular, né, que ocorre através da liberação dos grânulos, o eosinófilo ele vai ter a capacidade de fazer fagocitose do complexo antígeno-anticorpo. É importante de ressaltar isso porque se você procurar na internet, em alguns locais você pode observar que o eosinófilo ele vai fazer fagocitose, mas não explica qual tipo de fagocitose. Ele fagocita complexo antígeno-anticorpo, certo? Antes da gente passar para o basófilo, vou mostrar aqui uma lâmina. Aqui a gente vai conseguir observar os eosinófilos. Eles têm esse nome principalmente, né, porque a gente consegue observar grânulos de coloração bem avermelhada, certo? De laranja a vermelho. Isso que caracteriza os eosinófilos, por isso o nome eosinófilo, né, que se cora fortemente por eosina. É importante a gente falar também que ele não tem a capacidade de entrar em processo de mitose após a sua diferenciação. Obviamente, se a gente procurar na literatura, pode ter artigos que falam dessa capacidade de mitose após a diferenciação, mas os livros, a literatura traz que não tem essa capacidade. Aqui a gente consegue observar um outro eosinófilo, né, núcleo bilobulado, e vários pigmentos aqui corados de vermelho, de laranja a vermelho. Os basófilos, eles têm as mesmas dimensões dos neutrófilos e foram assim denominados em virtude dos numerosos grânulos grandes em seu citoplasma. Né? Então, os basófilos eles vão ter vários grânulos, os grânulos relativamente grandes,
diferentemente da eosina, do eosinófilo, aqui a gente vai ter uma intensa coloração por hematoxilina, né? São células onde a gente vai observar núcleo volumoso, retorcido, irregular, né? Grânulos citoplasmáticos grandes, estão associados ao processo de hipersensibilidade tanto imediata quanto tardia, e além disso, propagação da resposta imune, certo? Então, os basófilos, eles estão funcionalmente relacionados também com os mastócitos, né? Tanto os mastócitos quanto os basófilos, eles vão se ligar a um anticorpo secretado pelos plasmócitos, que é a IgE, e vai estar associado com essa propagação da resposta imunológica. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o basófilo. Então, a gente consegue observar numerosos grânulos corados aqui com a hematoxilina. A gente consegue observar que parece que está meio avermelhado, mas na verdade está mais para tom de roxo. A concentração dele é bem baixa em relação aos demais leucócitos, é de aproximadamente 0,5% aí, né, dos leucócitos totais. Todas essas células que a gente falou até agora, elas vão se desenvolver, se maturar na medula óssea, tanto o neutrófilo, quanto o eosinófilo, quanto o basófilo. Então aqui a gente vai falar agora dos linfócitos, que corresponde de 26 a 28% do total de leucócitos no sangue. Os linfócitos constituem os agranulócitos mais comuns, né, como eu acabei de falar, e eles são células imunocompetentes recirculantes. O que isso quer dizer? Que elas vão para o tecido e podem voltar para o sangue. Os linfócitos não são células terminalmente diferenciadas. Então, quando estimuladas, os linfócitos são capazes de sofrer processo de divisão e diferenciação em outros tipos de células efetoras. Então, quando a gente estuda, né, quando a gente vai falar sobre a resposta imunológica, a gente vai observar que tanto o linfócito B quanto o linfócito T sofrem processos de diferenciação. A gente não vai falar sobre isso aqui também, porque não é nosso objetivo de aula. Isso é basicamente a imunologia inteira, né? Então não é nosso objetivo. Então o que é importante a gente saber dos linfócitos? São células que elas são células grandes e pequenas, então o plasmócito, por exemplo, que é um linfócito B já diferenciado, é uma célula relativamente grande. Já os linfócitos T e os linfócitos B não maduros são células menores, são células bem pequenas em comparação aos demais leucócitos. Então, como eu já disse, são dois tipos, linfócitos B e linfócitos T, participa da resposta imunológica tanto humoral quanto citotóxica. Aqui a gente vai conseguir observar os leucócitos aqui no sangue. Observem que quando comparados aos demais é bem menor, certo? A gente pode observar uma certa granulação, que são os grânulos azurófilos. Aqui a gente consegue observar mais uma célula, né? Mais um linfócito. E aqui a gente observa outro linfócito. Os linfócitos B, eles se amadurecem, no geral, na medula óssea. Já os linfócitos T, a gente tem maturação principalmente no timo, né? Então, quando a gente estuda um pouco sobre a histologia do timo, a gente vê uma região que é a região da medula do timo, que é onde eu tenho maturação de linfócitos T. Então, como eu já disse, os linfócitos T têm a capacidade de diferenciar e, além disso, sofrer processo de mitose, né? Além disso, nós vamos ter os monócitos, né, que faz parte, juntamente com os linfócitos, das células que não possuem grânulos específicos. Os monócitos são células que vão ter núcleo reniforme ou núcleo oval, né? Geralmente o núcleo está mais oval, reniforme é esse formato como se fosse ferradura. Eles sofrem um processo de diferenciação em macrófagos no tecido. Então, quando a célula do monócito sai do sangue e vai para o tecido, ele vai se diferenciar em macrófago e estão
associados aí funcionalmente ao processo de fagocitose, certo? Então nós vamos ter os monócitos como células apresentadoras de antígeno na fase fagocitose e apresentam antígeno para eu ter uma resposta imunológica. Além disso, está associadas, né, as células com remoção de restos celulares. Então, quando eu tenho morte celular programada, por exemplo, apoptose, os restos são fagocitados aí por monócitos, né, por macrófagos aí no tecido. Nós vamos ter tipos específicos de macrófago, por exemplo, no fígado nós vamos ter as células de Kupffer, né, que são macrófagos específicos e assim por diante. Aqui nós vamos ter, a gente consegue observar um monócito aqui no sangue. Então a gente consegue observar o núcleo aqui em formato quase como se fosse formato de ferradura. Observem que a célula ela não tem um formato padronizado porque nós temos a capacidade de emitir os pseudópodes, né? Observem também que a gente não consegue observar os grânulos aqui nessas células, bem diferente das outras células que a gente falou sobre. Aqui a gente consegue observar um monócito com um núcleo bem mais oval. E por último, a gente vai falar sobre as plaquetas. Então as plaquetas, ou também conhecidas como trombócitos, elas são derivadas de grandes células poliploides, né, cujos núcleos contêm múltiplos conjuntos de cromossomos. Isso ocorre na medula óssea, né, e essas células grandes, de onde as plaquetas são derivadas, a gente denomina megacariócitos. Na formação da plaqueta, pequenos fragmentos do citoplasma são separados das regiões periféricas do megacariócito, né? Aí tem toda a estrutura de como que isso funciona. E as plaquetas vão estar associadas aí com o processo, né, de coagulação sanguínea, além também da homeostasia. Aqui eu coloquei para vocês essa imagem que ela demonstra estruturalmente 4 zonas presentes na plaqueta. Nós vamos ter aqui essa região, que é a região, né, aqui mais corado de amarelo, não sei se está dando para todo mundo observar, né, que pega aqui toda essa região aqui das plaquetas. A gente vai denominar de zona periférica, que vai consistir na membrana celular coberta por um revestimento superficial espesso de glicocálice, né, o qual consiste em glicoproteínas, glicosaminoglicanos e vários fatores de coagulação adsorvidos do plasma. As glicoproteínas integrais da membrana atuam como receptores na função plaquetária. Nós vamos ter essa região aqui que a gente vai denominar de zona estrutural, localizada próxima à periferia, compreende microtúbulos, né, como a gente consegue observar aqui, ó, os microtúbulos, toda essa região, filamentos de actina e de miosina e proteínas ligantes de actina, que juntos formam uma rede de sustentação da membrana plasmática. Então, como se fosse uma rede aqui de sustentação da estrutura da plaqueta. Essas múltiplas estruturas em espiral, né, exibem um arranjo circunferencial e são responsáveis pela manutenção desse formato discoide aqui da plaqueta. Nós vamos ter a região, que é essa região aqui, que a gente vai denominar de zona das organelas, que ocupa o centro da plaqueta e consiste em mitocôndrias, peroxissomos, partículas de glicogênio e pelo menos 3 tipos de grânulos dispersos no citoplasma. Nós vamos ter, deixa eu ver, essas outras regiões que a gente vai denominar de sistema de membrana ou zona de membrana, que vai consistir em 2 tipos de canais de membrana. Nós vamos ter o sistema canalicular aberto, que é esse aqui que a gente consegue observar, que é o primeiro tipo de canal de membrana. Então esse sistema é um remanescente do desenvolvimento dos canais de demarcação das plaquetas durante a formação, né, desprendimento dessas partes aqui do citoplasma lá do megacariócito. Já o sistema tubular denso, que é esse daqui que a gente consegue observar,
é o segundo tipo de canal de membrana e ele contém um material eletrodenso que origina do retículo endoplasmático rugoso, né, do megacariócito, que serve de local de armazenamento de íons cálcio. Então, esses canais eles vão se conectar com a superfície da plaqueta. No entanto, nós vamos ter a associação, né, tanto do sistema canalicular aberto quanto esse sistema denso aqui. Então, são duas estruturas que aparentemente elas são desconectadas, mas eles vão ter uma associação, que são importantes na regulação da concentração intraplaquetária de cálcio, certo? A hemocitopoese, a gente vai incluir tanto a eritropoese quanto a leucopoese e a trombopoese, que respectivamente corresponde ao desenvolvimento de eritrócitos, leucócitos e plaquetas, certo? Então, as células sanguíneas elas vão ter um tempo de vida limitado e, por isso, são continuamente produzidas e destruídas. O objetivo final da hemocitopoese consiste em manter um nível constante de diferentes tipos celulares encontrados no sangue periférico. Então, basicamente, esse evento ocorre para a manutenção das células aí no sangue. Então, essas células são renovadas a todo momento. No adulto, os eritrócitos, granulócitos, monócitos e plaquetas são formados na medula óssea vermelha, que a gente vai falar sobre mais na frente, posteriormente. Os linfócitos também são formados na medula óssea vermelha e nos tecidos linfáticos. Isso é importante a gente lembrar. Como, por exemplo, o linfócito T, que é maturado no timo. Nós temos uma região no timo que a gente denomina de medula, e essa região da medula é onde chegam os linfócitos, né, não maturados ainda, e ali eles sofrem processo de maturação através de alguns hormônios produzidos ali no local, certo? Durante a vida fetal, tanto os eritrócitos quanto os leucócitos eles são formados por várias estruturas que a gente vai falar um pouco sobre posteriormente. Aqui nessa imagem, nós vamos observar que as células sanguíneas são originadas a partir de uma célula pluripotente hematocitopoética. Né? Isso aí faz parte, isso aí corresponde à teoria monofilética da hemocitopoese, onde evidências circunstanciais, né, sustentam aí a teoria, que diz que todas as células sanguíneas originam-se de uma única célula, de uma célula tronco em comum, certo? Essas células, então, elas sofrem processo de diferenciação. Esse processo de diferenciação ele vai ocorrer a partir de proteínas específicas e receptores específicos de cada célula. Então, o nosso organismo, a gente precisa entender que ele conversa, né? Então, os tecidos, eles conversam entre si, e através desses estímulos entre os tecidos que eu tenho esse processo aí de diferenciação desses tipos de células. Né? Então, aqui nós vamos ter algumas proteínas aqui que estão associadas com a diferenciação das células aqui específicas. Essa célula pluripotente hematocitopoética, ela vai inicialmente se diferenciar em duas linhagens. As linhagens de células linfóides multipotentes, que vão dar origem a linfócitos T e B, e a célula mieloide multipotente, né, que permanece na medula óssea e vai dar origem aos megacariócitos, que vão dar origem às plaquetas, as hemácias, monócitos, granulócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, certo? Então, essa corresponde à teoria monofilética da hemocitopoese. Aqui nós vamos ter, é bem interessante essa tabela aqui mostra o resumo das características durante a maturação da célula progenitora mieloide comum, onde nós vamos ter essa célula progenitora mieloide dando origem a eritrócito, plaquetas, neutrófilos, macrófago, eosinófilo e basófilo. E cada uma dessas células vai ter uma característica correspondente ali ao seu processo de diferenciação. Eu não vou ler essa tabela para vocês, obviamente, mas fica aqui registrado, quem tiver interesse pode visualizar aqui essa tabela. Durante o processo, né, de desenvolvimento embrionário, fetal e após a vida adulta, nós vamos ter diferentes órgãos fazendo parte aí da formação dos vasos sanguíneos, das células sanguíneas. Então, inicialmente, nós vamos ter o saco vitelino,
né, que vai estar associado com esse processo de hemocitopoese. Então, o saco vitelino ele produz células sanguíneas até aproximadamente 3 meses de gestação. O fígado, então, ele assume essa função juntamente com o baço de produção dessas células sanguíneas. E, finalmente, a partir dos 4 meses aqui de gestação até, né, o final da nossa vida adulta, nós vamos ter a medula óssea vermelha fazendo parte aí desse processo de formação de células sanguíneas. Observem que a medula óssea que faz, que tem essa função de produção das células sanguíneas, estão em diferentes ossos de acordo com o nosso desenvolvimento. Então, até os 20 anos, nós temos tíbia, fêmur aí fazendo parte aí dessa formação da medula óssea. Isso decresce, né, até aqui os 20 anos. Aí nós vamos ter costelas, externos e vértebras fazendo aí todo esse processo de hemocitopoese até, né, o final da nossa vida adulta. A medula óssea, como a gente sabe, consiste em vasos sanguíneos comuns unidades de vasos sanguíneos especializados, denominados capilares sinusoides, e uma rede esponjosa de células hematopoéticas. Então, a medula óssea ela vai ser um órgão difuso, volumoso e extremamente ativo. Nós vamos ter a medula óssea vermelha, que é o que a gente está observando aqui. Eu vou mostrar a lâmina para vocês. Aqui a gente consegue observar a lâmina da medula óssea. É bem parecida, se a gente olhar assim, questão de lâmina, com aquele esfregaço. No entanto, a gente consegue observar que há uma variedade muito maior de células, porque aqui nós temos células em várias fases de desenvolvimento. Ela tem a capacidade de acumular ferro, né? Como a gente sabe, é uma célula, é um tecido sanguíneo, então ele tem essa capacidade de acumulação de ferro. Os sinusoides da medula óssea proporcionam a barreira entre o compartimento hematocitopoético e a circulação periférica. Além disso, né, nós vamos ter nessa parede do sinusoide células que a gente chama de células da adventícia, ou também denominadas de células reticulares. Não é possível a gente ver isso aqui nas lâminas histológicas, que vão proporcionar suporte para as células sanguíneas em desenvolvimento. Então, são células que têm a capacidade de dar suporte aqui para toda essa estrutura, certo? Então, a gente vai conseguir observar aqui a medula óssea vermelha ativa. A gente observa que as células elas têm formato de cordões, como se fossem cordões de células. Opa! Como se fossem aqui regiões de cordões de células em desenvolvimento. Esses cordões eles vão conter megacariócito em desenvolvimento, outras células sanguíneas em desenvolvimento, tais como macrófago, mastócitos, e além disso a gente consegue observar adipócitos. Tá? Então, nessa outra lâmina aqui a gente consegue observar alguns adipócitos presentes na medula óssea. Essa medula óssea, quando ela está inativa, então a medula óssea vermelha, com o passar da idade, algumas regiões elas passam a ser inativas, né, como por exemplo tíbia, fêmur, certo? Algumas regiões da costela, do próprio externo das vértebras, e a gente vai denominar de medula óssea amarela. Então, trata-se da forma mais comum de medula óssea encontrada na cavidade medular dos ossos em indivíduos adultos. Essa medula óssea amarela, que vai ser composta basicamente de tecido adiposo, se houver necessidade, ela pode ser revertida em medula óssea vermelha através das células tronco que ficam nas regiões periféricas aqui da cavidade medular do osso, certo? Bom, pessoal, basicamente o que a gente tinha para falar sobre sangue e hematocitopoese é isso. Né? Se tiver algum questionamento ou algo que eu deixei de falar no vídeo, faça o questionamento que eu vou responder. Então, queria mais uma vez agradecer, obrigado e até o próximo vídeo.